O laudo chegou ao cartório de Campinas em uma terça-feira de agosto de 1887, selado com a rubrica do delegado de paz da comarca e marcado com a designação que os escrivães reservavam para os casos que não sabiam como classificar: matéria pendente de instrução complementar. Tinha 43 páginas. O escrivão que o recebeu relata em anotação marginal que sobreviveu ao arquivo, que precisou lê-lo 2 vezes antes de conseguir formular a pergunta que havia ficado sem resposta depois da primeira leitura. A pergunta não era sobre o que havia sido encontrado. A pergunta era sobre quando havia começado. Essa distinção entre o que foi encontrado e quando havia começado é o eixo em torno do qual o caso Carvalhal continua a girar 138 anos depois, para qualquer pessoa que se disponha a ler os registros com atenção suficiente. O que havia sob o assoalho do terceiro quarto do pavilhão leste foi documentado com precisão razoável para os padrões periciais da época. O quando, o ponto no tempo em que aquilo que os 32 depoimentos descrevem como uma impressão de que algo estava errado, se transformou em algo que deveria ter sido detectado e não foi, esse quando permanece tecnicamente sem resposta. Este estudo de caso examina o que os registros dizem. Examina também o que os peritos da época não tinham ferramentas para afirmar. E examina, por fim, o que a distância de 1 século e 38 anos de desenvolvimento da psicologia forense permite identificar no padrão. Não com a confortável certeza de quem observa de fora, mas com a desconfortável clareza de quem reconhece, nos mecanismos documentados, algo que os sistemas de detecção contemporâneos ainda não aprenderam a capturar de forma confiável. O sujeito se chamava Leandro Augusto de Carvalhal Meireles. Tinha 14 anos quando os registros começam a falar sobre ele diretamente. E 12 quando, em retrospecto, os depoimentos situam a primeira anomalia comportamental que alguém conseguiu nomear. Mas nomear a anomalia em retrospecto é uma operação diferente de tê-la identificado no momento em que ocorreu. 32 trabalhadores da Fazenda Carvalhal conviveram com Leandro por períodos que variavam de 3 meses a 11 anos. Nenhum deles, antes da descoberta de agosto de 1887, havia feito um registro formal de preocupação. Vários haviam mencionado, em conversas privadas, que as investigações subsequentes reconstruíram, através de testemunho cruzado, que o menino os deixava inquietos. Nenhum havia conseguido dizer porquê. Essa incapacidade de articular a fonte da inquietação é, do ponto de vista do estudo de caso, mais significativa do que qualquer elemento singular do que foi encontrado sobre o assoalho. Ela é o índice de um mecanismo específico, um mecanismo que os instrumentos diagnósticos de 1887 não tinham nome para descrever, e que os instrumentos contemporâneos descrevem com precisão suficiente para tornar o caso Carvalhal legível de uma forma que não estava disponível para os peritos que o instruíram originalmente. A fazenda existia desde 1834. Tinha sido construída pelo avô de Leandro, Benedito Ferreira de Carvalhal, com a estrutura característica das grandes propriedades cafeeiras do interior paulista. A casa grande no alto de uma elevação suave, o pavilhão de trabalhadores a 300 metros de distância, as tulhas, o terreiro de secagem, os currais. Quando Benedito morreu, em 1871, a propriedade passou para seu único filho varão, Alcides Meireles de Carvalhal, que se casou 2 anos depois com Inês Barbosa Ferreira, filha de um fazendeiro da comarca vizinha. Leandro nasceu em 1873, primeiro e único filho do casal. Os registros da propriedade descrevem, nos primeiros anos de vida de Leandro, uma infância sem anomalias documentadas. O pároco da vila que batizou a criança anotou em seu registro pastoral,
quando Leandro tinha 5 anos, que o menino havia respondido ao catecismo com atenção e compostura, pouco comuns para a idade. O professor particular que foi contratado quando Leandro completou 7 anos, relatou, em carta a Alcides, que foi preservada no arquivo familiar, que o aluno aprendia com velocidade que inspira admiração e com uma seriedade que às vezes o faz parecer mais velho do que é. Nenhuma dessas observações, lidas à luz do que os registros de 1887 revelam, é necessariamente tranquilizadora. Mas nenhuma delas, lida no contexto em que foram feitas, seria interpretada como sinal de alerta por qualquer observador razoável. Essa é a primeira propriedade do mecanismo que o caso Carvalhal documenta. A ausência de sinal de alerta, onde, em retrospecto, o padrão é legível. O menino que aprende rápido demais, que é sério demais para a idade, que presta atenção demais, esses são traços que, em qualquer moldura social disponível no Brasil rural de 1878, se inscrevem na categoria do filho exemplar, não na categoria do sujeito que requer monitoramento. A moldura disponível não tinha espaço para a distinção que o estudo de caso contemporâneo precisaria fazer. A distinção entre atenção que emerge de curiosidade genuína e atenção que emerge de observação estratégica. Alcides morreu em março de 1883. Leandro tinha 9 anos. A morte foi atribuída à febre tifoide, um diagnóstico plausível para o período e para as condições sanitárias da região, e que nenhuma investigação subsequente questionou formalmente. O que os investigadores de 1887 registraram, em nota que aparece no laudo como observação contextual sem peso conclusivo, é que Alcides havia sido o único adulto na fazenda com quem Leandro mantinha contato regular que não era de subordinação, o único que interagia com o menino como figura de autoridade e não como sujeito da autoridade do menino. Depois da morte do pai, Inês assumiu formalmente a administração da propriedade. Mas os registros deixam claro que a administração efetiva foi progressivamente delegada ao capataz principal, um homem chamado Raimundo Benedito dos Santos, que trabalhava na fazenda desde a época do avô de Leandro. Raimundo Benedito morreu em setembro de 1884. Tinha 53 anos. O médico que atendeu o chamado registrou insuficiência cardíaca como causa da morte. Também plausível para a idade e para um homem que havia trabalhado fisicamente toda a vida. O segundo capataz, que assumiu após a morte de Raimundo, se chamava Evaristo Correia Lima. Tinha 41 anos. Era, segundo os depoimentos, um homem de temperamento equilibrado e experiência considerável com a administração de propriedades do porte da fazenda Carvalhal. Evaristo morreu em fevereiro de 1886. O médico que atendeu esse terceiro chamado foi o mesmo que havia atendido os 2 anteriores, o Dr. Henrique Paes Leme, da vila de São Bento do Rio Preto, a 18 quilômetros da fazenda. Os registros preservaram, em cópia feita pelo próprio médico e depositada em seu arquivo pessoal depois de agosto de 1887, uma anotação que ele havia feito depois de retornar da fazenda pela terceira vez em 3 anos. Uma sequência de 3 mortes de homens em posição de autoridade, em intervalos que ele descreveu como notáveis pela regularidade, em uma propriedade onde o único herdeiro varão era um menino que havia acabado de completar 13 anos. A anotação termina com uma frase que o doutor Paes Leme aparentemente não soube o que fazer, e que por isso não foi comunicada a ninguém. Há algo naquele menino que me perturba e que não consigo nomear. Essa frase, há algo que perturba e que não consigo nomear, aparece, com variações de vocabulário, mas com estrutura cognitiva idêntica, em 19 dos 32 depoimentos colhidos em agosto e setembro de 1887.
Ela representa, do ponto de vista do estudo de caso, o documento mais importante do arquivo, não porque oferece informação factual sobre o que Leandro fez, mas porque documenta o mecanismo de detecção falhando em tempo real. Adultos funcionalmente competentes, com experiência de vida e capacidade de julgamento, sentindo o sinal correto e sendo incapazes de transformá-lo em conhecimento articulável. A pergunta que o estudo de caso coloca não é por que esses adultos não agiram. A pergunta é por que o sinal que claramente chegou até eles, perturbação pré-verbal, inquietação sem fonte identificável, não se converteu em hipótese verificável. A resposta está na estrutura do mecanismo que o caso documenta. O sinal que chega é o sinal correto, mas a moldura cognitiva disponível não tem categoria para o que o sinal está descrevendo. Os adultos sentiram o que havia para sentir. Simplesmente não tinham onde colocar o que sentiram. Leandro Augusto de Carvalhal Meireles era, por todos os padrões comportamentais observáveis, um menino adequado à sua posição social. Isso é o que os registros dizem. É preciso lê-los com atenção suficiente para entender o que essa frase, no contexto do caso, significa. Adequado à posição social significa, no Brasil rural de 1883, uma coisa específica para um filho de fazendeiro que acabou de perder o pai. Significa assumir progressivamente o papel de senhor da propriedade. Significa tratar os trabalhadores com a distância hierárquica esperada. Significa demonstrar interesse na administração dos negócios. Significa ser respeitoso com a mãe e com os representantes da autoridade eclesiástica e civil, que ocasionalmente visitavam a fazenda. Significa, em suma, produzir um conjunto de comportamentos que sinalizam para os observadores ao redor que o menino está se tornando o que deveria se tornar. Leandro produzia todos esses comportamentos. Os depoimentos são unânimes nesse ponto. O que os depoimentos também registram, com uma consistência que os investigadores de 1887 anotaram, mas não souberam interpretar, é uma qualidade específica da produção: a ausência de variação. Um menino de 10, 11, 12 anos, que está genuinamente se adaptando a uma posição social nova e exigente, varia. Tem dias em que a máscara cansa, tem momentos em que a criança aparece através do papel social que está sendo aprendido. Tem instantes de raiva, de medo, de confusão, de alegria descontrolada que escapam através das bordas da contenção que o papel exige. Essas variações são o índice de uma vida interior que está sendo progressivamente disciplinada para caber no papel. A evidência de que há um sujeito dentro do comportamento que o comportamento está tentando conter. Os depoimentos não descrevem variação. Não descrevem a ausência de variação em termos clínicos. Os depoentes de 1887 não tinham esse vocabulário. Descrevem o que a ausência de variação produzia neles como experiência. O menino que nunca parecia cansado de ser o que era. Que tratava os trabalhadores com exatamente o mesmo grau de distância hierárquica, independentemente da circunstância. E nunca demonstrava frustração quando algo não saía conforme o esperado. Que ouvia relatos de problemas na propriedade, uma colheita abaixo do esperado, um animal doente, um trabalhador que havia pedido dispensa, com uma atenção que os depoentes descrevem, com um vocabulário que varia, mas com experiência que converge, como diferente da atenção de uma pessoa que está se preocupando. Mais parecida, dizem alguns, com a atenção de uma pessoa que está registrando. Um depoente, o trabalhador mais antigo da fazenda, um homem chamado Joaquim de Tal, que havia chegado à propriedade quando Leandro tinha 3 anos e que o havia visto crescer, usou uma formulação que o investigador achou suficientemente singular para reproduzir integralmente no laudo. O menino ouvia tudo, via tudo. Mas era como se o que ele via e ouvia fosse para um lugar onde nada daquilo o tocava, para um lugar onde nada daquilo o tocava. Essa frase descreve com precisão
que o vocabulário de 1887 não poderia verificar, mas que o do presente consegue reconhecer. O mecanismo que os instrumentos diagnósticos contemporâneos chamam de orientação observacional, em substituição à participação afetiva. Em situações que produzem engajamento emocional em sujeitos com afetividade normativa, situações de perda, de conflito, de celebração, de risco, o sujeito com déficit de resposta empática não experimenta o engajamento. Experimenta a situação como objeto de atenção, registra, cataloga, observa a resposta dos outros como dado comportamental. Isso produz, nos observadores ao redor, exatamente o que os depoimentos descrevem, a sensação de que há alguém presente que não está, de fato, presente da forma que a presença humana normalmente implica. Os observadores ao redor de Leandro sentiam isso. Sentiam há anos e não tinham onde colocar o que sentiam. O doutor Henrique Paes Leme visitou a Fazenda Carvalhal pela 4ª vez em julho de 1887. Não foi chamado para atender à morte de ninguém. Foi chamado por Inês, que havia desenvolvido uma tosse persistente que ela atribuía ao ar seco da estação. O médico examinou Inês, receitou um xarope e orientações de repouso, e foi convidado para o jantar, como era costume para visitantes da sua posição social. O que aconteceu durante esse jantar é relatado em 2 fontes independentes: o próprio diário do Dr. Paes Leme, que sobreviveu parcialmente ao arquivo pessoal de sua família, e o depoimento de uma das domésticas que serviu à mesa, uma mulher chamada Gertrudes Ferreira da Silva, que havia trabalhado na fazenda por 7 anos. Os 2 relatos, confrontados pelos investigadores de 1887 e encontrados consistentes nos pontos principais, descrevem o mesmo momento. O Dr. Paes Leme, durante o jantar, fez uma observação sobre a qualidade do vinho servido. Uma garrafa que havia sido trazida de São Paulo por um comerciante que ocasionalmente fornecia à fazenda. Leandro, que estava sentado à mesa como cabeça da família, respondeu com conhecimento técnico sobre a procedência da uva e o processo de fermentação, que o médico achou surpreendente para um menino de 14 anos. Inês sorriu com o orgulho esperado de uma mãe. O Dr. Paes Leme fez o comentário elogioso esperado de um convidado. O que o diário do médico registra, e que Gertrudes confirma sem ter tido acesso ao diário, porque foi interrogada em separado semanas depois, é o que aconteceu depois do comentário elogioso. Leandro não reagiu com a alegria ou timidez que um garoto de 14 anos geralmente demonstra ao receber um elogio de um adulto respeitado. Ele respondeu apenas com uma breve inclinação de cabeça, que o médico considerou mais condizente com um homem de 40 anos do que com um menino. E então voltou a atenção para o prato, encerrando o intercâmbio com uma eficiência que o médico achou curiosamente semelhante ao encerramento de uma reunião de negócios. Gertrudes descreve a mesma cena com um vocabulário diferente. O menino aceitou o elogio do doutor como se fosse algo que já sabia que ia receber. Ambas as descrições capturam o mesmo dado comportamental: a ausência da variação afetiva que o elogio normalmente produz. Não há prazer, não há embaraço. Não há qualquer evidência de que o comentário produziu um estado interno diferente do estado que precedeu o comentário. O elogio foi processado, registrado, arquivado, e o comportamento adequado foi produzido. A inclinação de cabeça, o retorno ao prato, com a precisão técnica de alguém que sabe o que a situação exige, sem experimentar o que a situação normalmente produz. O Dr. Paes Leme voltou para São Bento do Rio Preto na manhã seguinte. Abriu o diário quando chegou em casa e escreveu, embaixo da anotação sobre as 3 mortes que havia feito em 1886. Jantar na fazenda.
O menino continua me perturbando. Continuo sem conseguir dizer por quê. Ele faz tudo certo. É isso que me perturba. Ele faz tudo certo. É isso que me perturba. Essa anotação, escrita em julho de 1887, um mês antes da descoberta de agosto, é o documento diagnóstico mais preciso do arquivo. Não porque o médico soubesse o que havia identificado, mas porque havia identificado, com a acuidade de um observador treinado, operando no limite das categorias disponíveis, o mecanismo central que o caso documenta. O sujeito que faz tudo certo, sem a variação afetiva que a competência social normalmente produz, sem o custo visível que o desempenho social normalmente exige, sem os momentos de inadequação que sinalizam que o papel social está sendo aprendido e não simplesmente executado, esse sujeito não é legível como ameaça dentro das molduras cognitivas disponíveis para a maioria dos observadores. É legível como alguém excepcionalmente bem adaptado, como um prodígio social, como um menino que vai muito bem para a sua idade. A legibilidade incorreta é o mecanismo, e o mecanismo é, por definição, invisível a quem está sendo enganado por ele. Foram os próprios registros da fazenda que forneceram, involuntariamente, a primeira evidência de que havia algo além do comportamento social impecável. O administrador que foi contratado após a morte de Evaristo Correia Lima, o terceiro capataz em 4 anos, era um homem chamado Delfino Machado Pires, que havia chegado à fazenda em março de 1886, vindo de uma propriedade vizinha onde havia trabalhado por 12 anos. Delfino era alfabetizado, o que o distinguia dos capatazes anteriores, e mantinha registros detalhados de todas as operações da fazenda em um caderno que atualizava diariamente. Em junho de 1887, Delfino percebeu uma discrepância nos estoques de um armário que ficava no depósito principal. Uma discrepância pequena, de difícil explicação, dado que o armário ficava trancado e as chaves eram mantidas por ele. Registrou a discrepância no caderno. Não comunicou a ninguém, porque ainda não havia um padrão suficiente para justificar uma comunicação formal. Em julho de 1887, a discrepância havia aumentado. Delfino fez uma busca cuidadosa no depósito e não encontrou explicação. Registrou no caderno. Continuou não comunicando, porque o que estava desaparecendo não era de valor monetário significativo. Eram certos materiais que Delfino descreveu no caderno como itens de uso incerto neste contexto, e que os investigadores de 1887 identificariam, semanas depois, como consistentes com o que havia sido encontrado sob o assoalho. O caderno de Delfino foi o artefato que transformou o caso de um evento singular em um programa documentado. Os investigadores que encontraram o caderno após a descoberta de agosto entenderam imediatamente que estavam diante de algo além de um registro administrativo. Delfino havia, sem saber o que estava fazendo, documentado, com datas, quantidades e notas sobre a progressão das discrepâncias, um padrão de atividade que precedia a descoberta por pelo menos 16 meses. As entradas no caderno mostravam uma lógica interna que os investigadores levaram 3 dias para reconhecer porque não estavam procurando por ela. As quantidades que desapareciam não eram aleatórias. Seguiam uma progressão, uma curva de aprendizado, escreveu o investigador principal em seu relatório, usando uma metáfora que ele claramente não havia ponderado com toda a precisão que merecia. Uma curva de aprendizado. O que o caderno de Delfino documentava, retroativamente, era que o que havia sido encontrado sob o assoalho não havia acontecido de uma vez. Havia sido desenvolvido, aperfeiçoado, testado em escala progressivamente maior. E a progressão era coerente. Cada fase demonstrava refinamento sobre a anterior. Mostrava que as lições da fase anterior haviam sido internalizadas
e aplicadas à fase seguinte com maior precisão e menor rastro. Esse dado, que o que havia sob o assoalho era o produto final de um processo metodológico, não o ato impulsivo de um menino assustado ou perturbado, foi o dado que paralisou o julgamento do investigador principal por quase uma semana. Não era o que havia sob o assoalho. O que havia sob o assoalho era documentável e documentado. O que o paralisou foi a implicação do caderno de Delfino, que havia um sujeito de 14 anos que havia conduzido, ao longo de 16 meses documentados, e provavelmente por mais tempo antes da documentação começar, um programa sistemático de investigação, com hipóteses, com testes, com avaliação de resultados, com refinamento metodológico, em um domínio que qualquer quadro ético colocava fora do alcance da investigação científica. O programa havia começado antes, muito antes. O caderno de Delfino documentava apenas a fase em que as atividades haviam requerido materiais do depósito. A fase anterior, a fase de observação, de formulação de hipóteses, de planejamento, não havia deixado rastro material, porque não havia requerido material externo. Havia requerido apenas atenção. E atenção, o caso já havia sido documentado extensivamente, era o que Leandro Augusto de Carvalhal Meireles tinha em quantidade ilimitada, e aplicava de uma forma que, nos 3 anos que antecederam a descoberta, perturbara 32 adultos sem que nenhum deles conseguisse dizer porquê. O que foi encontrado sob o assoalho do 3º quarto do pavilhão leste foi descoberto por Gertrudes, a doméstica que havia descrito o jantar com o Dr. Paislemy, em 14 de agosto de 1887. Os registros não são precisos sobre as circunstâncias exatas da descoberta. O depoimento de Gertrudes, prestado sob condições de considerável perturbação emocional, é inconsistente em alguns detalhes de sequência. O que está claro é que ela estava no pavilhão por uma razão legítima e encontrou, em um quarto que não era de uso regular, uma tábua do assoalho que havia sido removida e recolocada de forma que a diferença de encaixe era visível apenas de um ângulo específico. O que havia sob a tábua foi descrito no laudo pericial em linguagem que os padrões documentais da época tornaram intencionalmente imprecisa. Uma imprecisão que os investigadores de 1887 não precisavam decodificar, porque sabiam o que estavam descrevendo, e que os leitores contemporâneos do laudo precisam, em alguns pontos, inferir do contexto. O que o laudo deixa suficientemente claro é que havia 2 componentes distintos. Um componente que fornecia evidência de atividade pregressa, evidência física do que havia sido feito, e um componente que fornecia evidência de atividade prospectiva, registros escritos na letra de Leandro que documentavam, em linguagem que os investigadores descreveram como de uma frieza que contrasta com a idade do sujeito, o que havia sido feito, o que havia sido aprendido do que havia sido feito e o que estava planejado como fase seguinte. O componente de evidência pregressa conectou retroativamente as 3 mortes, não de forma que tornasse o diagnóstico de cada morte clinicamente incorreto. As condições que o Dr. Paislemy havia identificado eram reais e poderiam ter ocorrido sem intervenção. O que o componente de evidência pregressa tornou claro é que a intervenção havia ocorrido, havia criado as condições para que as mortes parecessem naturais, havia calibrado o timing e a magnitude para não levantar suspeitas, havia sido executada com um grau de conhecimento que um menino de 12 ou 13 anos não deveria ter, a menos que tivesse estudado sistematicamente para adquiri-lo. O componente de registros escritos, o diário como os investigadores o chamaram, embora seja documentalmente mais próximo de um caderno de laboratório, forneceu o que o caderno de Delfino havia sugerido, mas não confirmado, evidência de metodologia. De hipóteses formuladas explicitamente, de critérios de seleção para cada sujeito, critérios que incluíam a posição de autoridade do sujeito na hierarquia da fazenda, a probabilidade de que a morte fosse natural,
e o que poderia ser aprendido de cada caso que seria aplicado ao seguinte. O que poderia ser aprendido e seria aplicado ao seguinte. Essa frase, presente, com variação de formulação, mas com intenção inequívoca, em múltiplas entradas do diário. É o que o investigador principal descreveu em seu relatório como o elemento que mais dificilmente encontra categoria nos quadros interpretativos disponíveis. Não porque a intenção fosse ambígua. Porque não havia, nos quadros interpretativos de 1887, categoria para um sujeito de 14 anos que documentava suas próprias ações em termos de aprendizado metodológico. Havia a categoria para menino criminoso. Havia a categoria para menino perturbado. Havia a categoria para menino que havia cometido um ato terrível, sob pressão ou impulso. Não havia categoria para um menino que havia desenvolvido, ao longo de 2 ou mais anos, um programa de investigação sistemática, com seleção criteriosa de sujeitos, com calibração metodológica progressiva, com documentação reflexiva de resultados e lições, e que havia conduzido esse programa enquanto mantinha, com perfeição técnica, todos os comportamentos sociais esperados de um filho de fazendeiro em luto, assumindo progressivamente a posição do pai. O investigador principal se chamava Tobias de Andrade Mendonça. Tinha 46 anos, 22 dos quais havia passado no serviço de investigação da comarca. Havia visto homicídios, latrocínios, crimes de paixão, disputas de terra que terminavam em morte. Havia, em sua própria avaliação registrada no relatório, acreditado que havia desenvolvido uma capacidade razoável de enquadrar o que via em categorias que tornavam o visto manejável. O caso Carvalhal desfez essa crença. O que Tobias de Andrade Mendonça registra nas últimas páginas do laudo que ficaram no arquivo sob a rubrica de matéria pendente de instrução complementar, não é uma conclusão. É uma série de perguntas que ele claramente não sabe responder e que registra porque não sabe onde mais colocá-las. Perguntas sobre como é possível que nenhum dos adultos ao redor tenha detectado o que estava acontecendo. Sobre o que significa que o sujeito havia documentado suas próprias ações, com a linguagem de alguém avaliando resultados experimentais. Sobre o que o programa documentado no diário e o fato de que havia uma fase seguinte planejada, que pressupunha sujeitos além dos 3 já identificados, implica sobre o que teria acontecido se a tábua do assoalho não houvesse se desencaixado o suficiente para ser visível do ângulo em que Gertrudes a viu. Sobre o que implica o fato de que o sujeito, quando confrontado pelos investigadores, não demonstrou o que eles esperavam encontrar. Esse ponto, a natureza do confronto e o que ele produziu ou não produziu no sujeito, é tratado no laudo com uma brevidade que sugere que Tobias de Andrade Mendonça não soube como registrá-lo de forma que parecesse adequada a um documento oficial. O que as notas marginais do investigador, preservadas em uma cópia pessoal que sua família depositou em arquivo décadas depois, registram com mais detalhe é o seguinte. Quando os investigadores apresentaram ao sujeito o diário e os registros encontrados sobre a tábua e pediram que explicasse o que havia escrito, Leandro Augusto de Carvalhal Meireles respondeu com uma calma que o investigador descreve como não a calma de alguém se controlando, mas a calma de alguém para quem essa situação não produzia o que ela deveria produzir. Explicou. Com clareza, com a mesma precisão técnica dos registros escritos. Descreveu o que havia feito em termos do que havia querido entender e do que havia aprendido. Descreveu as mortes não como mortes. Não usou vocabulário que implicasse peso moral, mas como experimentos que haviam produzido dados. Descreveu a progressão metodológica como uma questão de aperfeiçoamento técnico.
Não expressou remorso porque, aparentemente, não havia algo que precisasse de remorso na estrutura de experiência que estava comunicando. Havia um programa. O programa havia produzido resultados. Os resultados haviam informado a fase seguinte. O programa havia sido interrompido antes que a fase seguinte pudesse ser executada. Tobias de Andrade Mendonça escreveu, nas notas marginais, depois de 3 dias sem conseguir redigir o trecho do relatório que descrevia o confronto. Ele não estava me ocultando nada. Estava me explicando. E a explicação era mais perturbadora do que qualquer coisa que eu poderia ter esperado em comprar. Porque era completamente coerente. Cada parte se conectava à parte seguinte. A lógica estava toda lá. O que não estava lá, o que deveria estar lá e não estava, em nenhum ponto da explicação, era qualquer indicação de que o que havia feito era diferente, para ele, de qualquer outro problema que alguém pudesse se propor a resolver. Qualquer outro problema que alguém pudesse se propor a resolver. Essa frase captura, com uma precisão que Tobias de Andrade Mendonça alcançou pela força da experiência direta, sem ter o vocabulário teórico para sustentá-la, o que o estudo de caso contemporâneo identificaria como o mecanismo central do perfil documentado. A ausência da distinção, que, para sujeitos com afetividade normativa, separa categorias de problemas com base no custo moral que sua resolução implica. Para um sujeito sem o substrato afetivo que sustenta essa distinção, não há, funcionalmente, diferença entre um problema técnico e um problema que envolve sujeitos humanos. Ambos são problemas. Problemas têm métodos de solução. Métodos de solução produzem dados. Dados informam aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento produz resultados melhores na próxima aplicação. A coerência da lógica não é o que a torna perturbadora. O que a torna perturbadora é o que está ausente dela, o que deveria interromper a lógica em um determinado ponto, e não interrompe, porque não há um mecanismo que produziria a interrupção. A lógica continua, porque nada dentro do sujeito a para. E a ausência daquilo que deveria pará-la é precisamente o que nenhum dos 32 adultos ao redor de Leandro havia conseguido nomear, mas havia sentido, por anos, como a perturbação sem fonte que os depoimentos documentam com tanta consistência. O caso Carvalhal foi encaminhado ao Tribunal Eclesiástico da Diocese, porque a autoridade civil da comarca considerou que não tinha precedente jurídico adequado para instruir o processo de um sujeito de 14 anos cujas ações não se encaixavam nas categorias disponíveis. O Tribunal Eclesiástico o encaminhou de volta à autoridade civil por razões simétricas. O processo ficou em um estado de suspensão formal durante 2 anos, período em que Leandro Augusto de Carvalhal Meireles permaneceu sob custódia de uma instituição religiosa na capital da província. Os registros da instituição religiosa, que foram parcialmente preservados e parcialmente destruídos em um incêndio no início do século XX, descrevem, no período de custódia, um sujeito que se adaptou ao ambiente institucional com a mesma eficiência que havia caracterizado seu comportamento na fazenda, que cumpria todas as regras, que participava de todas as atividades, que tratava os membros da instituição com o respeito esperado, e progredia nos estudos a uma velocidade que os superiores da instituição descreveram em cartas ao tribunal como notável e edificante. Um dos superiores, em carta datada de novembro de 1888, descreveu o sujeito como um jovem de capacidade excepcional, que demonstra, após período inicial de reclusão, claros sinais de reflexão e reorientação moral. Recomendou ao tribunal que considerasse a liberação do sujeito para tutela familiar em prazo adequado. O tribunal considerou. Os registros não são conclusivos sobre o que foi decidido. O que os registros são conclusivos é que Leandro Augusto de Carvalhal Meireles não estava mais sob custódia da instituição religiosa quando os superiores fizeram, em 1889,
uma revisão de rotina dos casos em curso. A revisão registrou a ausência. Iniciou-se um processo de localização. O processo de localização, que os registros institucionais documentam com detalhamento crescentemente angustiado ao longo de vários meses, não produziu resultado. O processo foi eventualmente arquivado. Não há registro de onde Leandro Augusto de Carvalhal Meireles foi depois de 1889. Esse é o ponto em que o caso Carvalhal, como caso, tecnicamente termina. E é o ponto em que ele, como estudo de caso, se torna mais difícil de fechar. O sujeito que saiu da instituição religiosa em algum momento entre 1888 e 1889 não era um menino de 14 anos que havia sido trazido de São Bento do Rio Preto em agosto de 1887. Era um sujeito de 15 ou 16 anos que havia passado entre 1 e 2 anos em uma instituição, cujo funcionamento havia observado com a atenção sistemática que era sua característica documentada. Que havia aprendido, através dessa observação, o que os superiores da instituição esperavam ver, e havia produzido, com a competência técnica que o caderno de laboratório havia documentado, exatamente o que precisava ser produzido para que a carta de novembro de 1888 fosse escrita. Que havia identificado, com o mesmo olhar que havia perturbado 32 trabalhadores de fazenda, sem que nenhum deles pudesse dizer por quê, o momento e o mecanismo através dos quais a saída era possível. Que havia saído, com o que havia aprendido, com 2 anos de estudo sistemático, de uma instituição projetada para contenção e reorientação, com a experiência de ter sido estudado por pessoas que acreditavam estar estudando-o e de ter orientado o que encontraram para o resultado que desejava, com a compreensão, agora não mais implícita, mas explicitamente testada e confirmada, de que o mecanismo que havia funcionado na fazenda, a produção de comportamento socialmente adequado, sem o substrato afetivo que deveria sustentá-lo, funcionava também em contextos institucionais, com metodologias de avaliação mais sofisticadas do que as disponíveis para o Dr. Paes Leme e Tobias de Andrade Mendonça. Os instrumentos que deveriam detectar haviam em vez disso treinado. O laudo de 1887 termina com as perguntas que Tobias de Andrade Mendonça não soube responder. As perguntas continuam sem resposta, não porque os fatos sejam obscuros, mas porque o mecanismo que os produziu, a inteligência sem o constrangimento ético que a inteligência normalmente opera dentro, a capacidade de observação sem o custo afetivo que a observação normalmente implica, a competência social sem o substrato emocional que a competência social normalmente pressupõe, não foi contida pelo que deveria tê-la contido. Foi aperfeiçoada por ele. Isso não é uma conclusão tranquilizadora. Não foi destinada a ser. O valor do estudo de caso não está na resolução que oferece, não oferece nenhuma, mas no mecanismo que documenta, os sinais que chegaram e não foram convertidos em conhecimento, a detecção que falhou, não por incompetência, mas por ausência das categorias necessárias, a instituição que produziu o currículo, que deveria estar impedindo. O arquivo do cartório de Campinas registra o laudo como matéria pendente de instrução complementar. Essa designação, aplicada em agosto de 1887, tecnicamente ainda se aplica. O processo nunca foi formalmente encerrado, porque o sujeito nunca foi formalmente localizado. Há algo naquele menino que me perturba, escreveu o Dr. Paes Leme, e que não consigo nomear. 138 anos depois, o arquivo permite nomear o mecanismo com precisão suficiente para que a frase seja legível de uma forma que não estava disponível ao médico que a escreveu. Mas nomear o mecanismo não é o mesmo que ter encontrado, nos sistemas de detecção disponíveis, uma resposta confiável para o que o mecanismo produz quando opera, como operou na Fazenda Carvalhal,
por anos, à plena vista de todos, sem que ninguém, nenhum dos 32, nem o médico que sentiu o sinal correto, nem o investigador que confrontou o sujeito diretamente, conseguisse transformar o que sentia em conhecimento que pudesse ser agido antes que o assoalho cedesse. O arquivo está disponível. As perguntas também.